do meu nome, a minha página, para que as coisas aconteçam da melhor forma e a gente não venha ter um tempo limitado de 1 hora. Vamos dar início então a esse momento da palavra, vamos fechar os seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos dá. Sabemos que muitas coisas nos têm alcançado, muitas guerras pessoais, financeiras, mentais, têm alcançado as nossas vidas. Que o Senhor possa trabalhar profundamente em cada área daquelas a qual nós temos deixado ou permitido o medo, o pânico, as dúvidas entrarem, e que nós possamos viver em grande fé, em grande conquista daquilo que o Senhor tem separado para nós. Que esse momento seja um momento de acréscimo, um momento de alimento, um momento onde o Senhor irá fazer grandes coisas através das nossas vidas, através do propósito que o Senhor tem lançado para a tua igreja nestes dias. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode dar um salve de palmas aí para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo aqui, uma multidão de 5. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amados, estamos hoje vivendo um dia onde o mundo inteiro está comemorando a Páscoa. A Páscoa é um mistério de Deus, é algo grandioso, poderoso. A Páscoa ela tem vários simbolismos. O principal deles é a vida vencendo a morte ou a morte sendo vencida. O túmulo não foi capaz de segurar o nosso Deus. O nosso Deus, ele é grandioso, ele é poderoso, e desde lá do Egito até os dias de hoje, ele tem falado à sua igreja, ele tem falado ao seu povo, aqueles ao qual ele chama para perto de si. E nesta noite nós iremos falar um pouco sobre a Páscoa, mas eu queria trazer uma visão um pouco específica sobre a história da ressurreição de Jesus. Páscoa, ela vem do hebraico de Pessah, que significa passar por cima. Tudo iniciou lá no Egito, quando o anjo da morte determinou que Deus determinou que ungisse os umbrais das portas com sangue, porque o anjo da morte viria passar sobre a cidade, sobre a terra, e as casas que não tivessem com essas marcas, que não fossem lugares de obediência explícita à voz de Deus, ali iria acontecer algo que não seria agradável ao Senhor, e todos aqueles que obedeceram a Ele teve a sua casa passada, o anjo passou por cima da sua casa, e o Senhor está querendo, desde aquele tempo, Ele tem passado por cima de algumas circunstâncias para resguardar, para guardar os filhos e as filhas que têm vivido em obediência ao Senhor. Microfone mais alto, aleluia, glória a Deus. Pode dar não tem um ponto aqui, né? Amém, amados? Microfone mais alto para que fique melhor o áudio. Assim estão os nossos assessores para assuntos de tecnologia. Aleluia. Então, como eu falei, nessa noite eu quero expor um detalhe sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição como a vida vencendo a morte. Essa história que eu queria abrir e expor para vocês essa noite, ele começa numa manhã de domingo. Numa manhã de domingo, onde algumas mulheres, elas chegam até o túmulo onde Jesus estava depositado, e ali elas encontram a pedra que fechava o túmulo, o sepulcro, ele tinha sido removida, e Jesus já não estava mais lá dentro. Elas entraram lá, elas sabiam exatamente como Jesus tinha ficado, porque elas acompanharam a crucificação de Jesus, elas acompanharam desde o julgamento. Na crucificação, elas viram ele sendo retirado da cruz, elas acompanharam ele até o sepulcro, elas viram aonde ele tinha sido colocado, aonde tinha sido ficado o corpo de Jesus. Isso foi numa sexta-feira. No sábado elas permaneceram clamando a Deus. No domingo pela manhã, elas chegam diante do túmulo e encontram
a pedra virada, retirada, e lá dentro Jesus já não estava mais. Foi quando nesse momento que elas começaram a ficar extremamente confusas, perplexas, angustiadas. E nessa circunstância, elas começam a perguntar: onde é que está Jesus? Onde é que está Ele? Onde é que está o Messias? Onde é que está o Senhor? Foi nesse momento ao qual 2 anjos chegam diante delas e começam a confrontar elas. Mas como assim os anjos começam a confrontar essas mulheres? Eu queria que você acompanhasse comigo no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Lucas, capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que havia preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus ali. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, anjos, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Eita Deus! Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem esteja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês dessa noite é que a verdade sempre irá nos confrontar. Muitas vezes ao longo dos nossos dias nós ouvimos a verdade, nós conhecemos a verdade, nós sabemos aquilo que precisamos fazer, nós sabemos aquilo que é bom para nós, bom para nossas famílias, mas tomamos escolhas equivocadas, nós agimos de maneiras equivocadas, procuramos sem perceber ou às vezes percebendo, agir de uma maneira não devida, equivocada. E aqui essas mulheres, elas já sabiam que Jesus precisava ser entregue nas mãos de pecadores, que ele precisava ser crucificado e ao 3º dia ele iria ser ressurreto. Mas mesmo assim, elas encontraram o túmulo vazio, elas ficaram apavoradas, elas ficaram angustiadas, elas ficaram com medo, com pânico, como algo que tem acontecido nos nossos dias hoje. Quando nos deparamos com esse vírus chinês, tem muitas vezes nos levado ao pânico, nos levado às angústias profundas, ao medo, a paralisações. E isso tem feito de nós refém de nós mesmos, refém das nossas ideias, refém das nossas mentes, e abandonado a fé que move montanhas e criado montanhas que são intransponíveis por causa da nossa incapacidade de lidar com o medo, com aquilo que tem se criado nas nossas mentes. Essas mulheres, perplexas, confusas, haviam testemunhado tudo, elas tinham visto tudo, desde o julgamento até a crucificação e o momento que eles depositaram Jesus naquele sepulcro. Mas havia, amados, esquecido da verdade. E logo depois elas saem correndo, logo depois que esses anjos confrontam elas de maneira poderosa, elas saem correndo, elas saem angustiadas, elas precisavam contar isso para os discípulos, os apóstolos de Jesus. Nesse momento, já eram 11, um já tinha ficado para trás, um dia anterior, 2 dias anteriores, simplesmente por tomar decisões equivocadas e não permanecer fiéis àquele que vive, aquele que reina e aquele que em 3 dias podia ter mudado a história, podia ter perdoado. Por isso, amados, jamais abandone aquilo que Deus tem na sua vida, pois de repente tudo pode mudar, as circunstâncias mudam, o cenário muda. Que você possa estar cada dia mais certo
do que Deus é contigo e Ele é poderoso para fazer todas as coisas. As mulheres então, elas saem correndo e elas vão procurar os apóstolos. E quando elas encontram eles, elas revelam tudo aquilo que elas viveram, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que elas testemunharam. E o impressionante é que os apóstolos, eles olham para elas e chamam elas de loucas. Elas eram loucas. Sai daqui, suas loucas. Apenas um deles se levanta e vai até o túmulo. Pedro faz esse papel. Ele se levanta, ele vai em direção ao sepulcro. Chega lá, ele encontra realmente o sepulcro vazio. Ele volta maravilhado, impressionado, porque tudo aquilo que Jesus tinha pregado, tudo aquilo que ele tinha ministrado, toda a verdade que ele tinha exposto, estava acontecendo. Ele estava ainda mais impactado por tudo aquilo que Deus tinha feito. Até então, até os dias de hoje, quando se fala com que uma pessoa foi curado de uma paralisia, de uma cegueira, as pessoas, elas questionam, elas duvidam. Agora tu imagina alguém que já estava 3 dias dentro de um túmulo e voltar à vida. Ali estavam eles, incrédulos, mas Pedro estava maravilhado. Pedro retorna, ele traz essa informação para os outros e eles ficam impressionados por aquilo que eles estavam vivendo. Mas Jesus, amados, ele faz diferente todas as coisas. O povo estava esperando que ele viria, através desse momento de ressurreição, realizar um grande acontecimento, talvez uma carruagem de fogo descendo do céu, com milhares e milhares de cavalos puxando essa carruagem, milhares e milhares de anjos, os querubins, as trombetas tocando, mas, amados, muitas coisas podem acontecer em 3 dias. A ressurreição, ele não foi um acontecimento externo, mas ele foi um acontecimento interno. Foi o acontecimento interno que moveu na vida de todos aqueles homens. A verdade sendo ministrada, a verdade sendo colocada em prática, a verdade sendo vivida, o cumprimento da lei, para que o homem pudesse verdadeiramente ser livre. Mas eles esperavam pela redenção de Israel. Eles esperavam a libertação de Israel dos romanos. Mas, amados, Jesus não era o libertador da opressão de Roma. Jesus era o libertador da morte. Ele veio para vencer a morte. Ele veio para conquistar a vida e a vida eterna para mim e para você. Interessante que no momento da maior angústia de Jesus, no momento onde ele tinha sofrido muito, onde a sua pele, as suas costas, elas tinham sido rasgadas, onde ele já estava crucificado, onde ele tinha sido perfurado no seu lado direito, onde ele tinha sido humilhado, no momento de maior angústia, ele olha para o Pai, aos céus e fala: está tudo consumado. Ele abaixa a cabeça e morre. A morte dele gerou pânico, gerou medo, gerou aflição. As mulheres prepararam o lugar para Jesus, testemunharam. Os homens tiraram ele da cruz, levaram ele até o sepulcro. Tudo isso aconteceu. Mas Jesus fala: está consumado. E eu pergunto para você: o que foi consumado? O que foi consumado? Muitas vezes nós acreditamos que o Evangelho ele se resume principalmente nesse contexto da cruz e da ressurreição. Mas se nós cremos dessa maneira, nós vamos crer num Evangelho incompleto. O título dessa mensagem de hoje é incompleto. Eu vou mostrar para vocês como, se nós acreditarmos até esse ponto, como o Evangelho sendo concluído, que nós vamos estar apenas nos deleitando,
nos envolvendo, nos buscando a revelação da palavra de uma maneira incompleta. Porque o que foi consumado foi o perdão dos pecados e a reconciliação da humanidade para com Deus. Agora eu queria que você me acompanhasse no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. A morte de Jesus nos deu a oportunidade de herdarmos a vida eterna. No livro de Colossenses, escrito para um grupo de homens, mulheres da Igreja de Cristo, nos revela o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, aqui está falando entre pecado e lei, ou seja, quando o povo de Deus, o povo hebreu, ele estava morto, ou estavam mortos nos seus pecados e sobre a lei, Deus os vivificou justamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que não nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Nós não poderíamos cumprir a lei. Nós não poderíamos vencer o pecado, porque o pecado dominava nossas vidas, a vida do homem, da humanidade. Cristo, portanto, veio em carne para ser surrado, crucificado por pecadores, para que ele pudesse ressurgir da morte e dessa maneira vencer a morte e nos dar a oportunidade de sermos encontrados perdoados e realinhados com o nosso Deus e Pai. É interessante porque Jesus, no momento onde ele se revela ao homem, ele estava caminhando com aqueles dois homens humildes e simples. Os dois estavam ali sem entender, eles estavam angustiados, eles estavam aflitos e eles não entendiam aquilo que estava acontecendo. E Jesus então, ele começa a explicar para eles o que estava acontecendo. Ele fala de Moisés, ele cita várias passagens da Bíblia, mas mesmo assim os homens não estavam entendendo aquilo que estava acontecendo. Assim somos nós nos dias de hoje. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo diante desta pandemia, desta doença, deste flagelo humano, deste hospedeiro que não é bem-vindo, mas tem entrado nas nossas casas, tem invadido os nossos lares. Nós não estamos compreendendo. Assim, esses homens estavam da mesma condição. Jesus tinha na mente deles abandonado eles, deixado eles passando por circunstâncias difíceis, por angústias, por aflições. E eles começam a ficar cada vez mais irrequietos, incrédulos. Mas o que eles não entendiam, que eles estavam com foco em outras coisas e não naquilo que eles deveriam ter. O que faltava a eles naquele momento era o discernimento do que o próprio Senhor estava ao lado deles. O nosso Deus nos garantiu, nosso Deus nos garantiu que Ele estaria ao nosso lado em todos os dias das nossas vidas, assim como Ele estava ao lado desses dois homens. E Ele estava explicando: filho, olha só a circunstância que está acontecendo, olha aqui, isso tudo foi previsto, olha aqui, tudo foi previsto. Hoje, ontem, 15 vulcões, eles eclodem ao mesmo tempo. Você pode procurar nas redes, 15 vulcões ao longo do mundo estão entrando em erupção ao mesmo tempo. Vários acontecimentos estão à nossa frente. E muitas vezes nós estamos olhando somente as más notícias, as histórias que estão querendo nos deixar cada vez mais oprimidos, cada vez mais angustiados,
acreditando que o Redentor nos abandonou, que Jesus nos abandonou, mas Ele está ao nosso lado, nos explicando o que deveríamos fazer, o porquê que isso tudo está acontecendo. Só que eles, incrédulos, incapacitados ou incapazes de discernir, eles permanecem na sua condição, e Jesus começa a caminhar para um outro sentido, dando uma outra direção no caminhar, e eles olham para aquela condição. O que está acontecendo? Olha só. Ei, Senhor, venha conosco à nossa casa. Já está escurecendo, é perigoso essa região. Jesus se volta para eles, aceita o convite e se direciona à casa deles. Então, eles estavam temendo demais. Ao insistirem para que fique com eles naquela noite, a humanidade recebe uma revelação como nunca antes. Eles estavam na mesa à noite, estavam jantando. Se fosse hoje, nós tínhamos pedido um iFood, um Uber Eats, tinha ligado para uma pizza, tinha chamado uma pizza, mas ali eles estavam certamente com um pão asmo, um pão sem fermento, asmo, um pão asmo. Os universitários estão aí conosco, depois eu mostro para vocês. E eles estavam comendo aquele pãozinho, aquela comida escassa, geladeira vazia, a energia já não tinha sido mais paga, não tinha mais o salário, o cartão não funcionava mais, a internet não estava mais funcionando, tudo já tinha acabado, os recursos já tinham acabado, e ali estava Jesus, sentado à mesa com eles. Foi quando Jesus pega o pão, parte o pão, deu graças a Deus e distribuiu para cada um dos dois. Foi quando os olhos deles se abrem. Foi quando a visão deles se abre. Foi quando o entendimento deles rompe a limitação humana. Foi quando o discernimento deles encontra o sobrenatural, encontra a eternidade. Assim somos nós nesses dias. Deus está nos dando a oportunidade de encontrarmos o sobrenatural, de encontrarmos a mensagem, encontrarmos a essência da adoração, encontrarmos a essência de Cristo nas nossas vidas. Interessante, versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eles reconheceram, os olhos foram abertos e Jesus desapareceu. Quantas vezes, amados, nós temos questionado pelo silêncio de Deus, nós temos questionado as nossas lutas, as nossas dificuldades, a ausência sobre a nossa percepção de Deus. Ali estava Deus ao lado deles, mas sobre a visão deles havia desaparecido. Mas o interessante, amados, é que uns dias antes, Jesus tinha ceado com os discípulos. Ele tinha revelado que era necessário que ele pudesse ser entregue, que ele fosse entregue à cruz. E logo depois, na primeira oportunidade, quando ele acaba de retornar à vida, de vencer a morte, ele encontra dois homens simples, vai à casa deles, e a primeira coisa que ele faz é ceiar com eles. A ressurreição, amados, nunca foi e nunca será o fim. A ressurreição de Jesus não é o fim do Evangelho. O fim do Evangelho é a ressurreição dos homens e a restauração de todas as coisas. Somente quando eu e você, que estivermos conectados, envolvidos, salvos, e subiremos com Ele, é que o seu Evangelho estará terminado.
é quando Ele restaurar todas as coisas, é quando Ele voltar e Ele reorganizar tudo, nos chamar de volta, é quando o Evangelho será concluído. Acompanhe comigo, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Vamos ler até o 53. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Observem, em outras versões, eles dão uma interpretação um pouco diferente. Mas essa versão, nova versão transformadora, nos dá um início grandioso. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso, diz o apóstolo Paulo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá de repente, num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Toca a trombeta aí. Quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. Não é para hoje, não é para sair dessa circunstância difícil da economia brasileira, não é para romper com esse vírus chinês maligno, não, mas para sempre. E nós que estaremos vivos também seremos transformados. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pela sua vida, pela sua morte, e que nós possamos estar celebrando todos os meses das nossas vidas, todos os nossos dias, uma santa ceia, trazendo à memória a tua morte, para que nós possamos entrar na expectativa, para que o Evangelho seja encontrado e encerrado em breve, com a sua volta. Muito obrigado, Senhor. O interessante é que não era o povo de Israel mais aqui, mas o povo seguidor de Jesus. Aqui não era somente os hebreus, mas eram todos aqueles que seguiam a Jesus Cristo. E interessante, amados, que no momento onde Deus fala que nós viremos com a sua transformação, que nós não somente iremos ressuscitar, ou seja, aqueles que estavam mortos, aqueles que dos antepassados, aqueles que estavam vivos, que serão transformados em corpos transmissores da glória de Deus, em todos aqueles que estavam envolvidos, estarão envolvidos no retorno de Cristo Jesus. Eles estarão clamando, eles estarão necessariamente entendendo. Precisamos entender que o mais importante nos dias de hoje não é só celebrarmos a morte e a ressurreição, mas hora vem, Maranata, a volta de Jesus é o acontecimento mais grandioso que todos os homens poderão viver nos nossos dias. Nós poderemos estar se encontrando, talvez nos próximos semanas, meses, anos. Nós não sabemos quando, nem a hora, nem o dia, mas hora Ele vem, Maranata. E a ceia, amado, a última ceia, ao qual Jesus irá nos chamar para estarmos junto com Ele, ela não será cheia de glória, mas ela será triunfante, cheio de óleo, cheio da presença do Senhor. E o Jesus, o nosso Jesus, Ele deixou bem claro que Ele nunca iria nos abandonar. E Ele deixa bem claro também que quando nós clamarmos, quando todas as coisas estiverem alinhadas, prontas, sinais, prodígios, quando tudo estiver alinhado para o seu retorno, e a igreja clamando, Maranata, a hora vem, Senhor, Maranata, Senhor, Maranata, vai acontecer algo tão grandioso, tão poderoso,
ao qual irá se concluir aquilo que Jesus não terminou, nem na minha vida, nem na sua. E eu entendo que o meu coração e o coração da igreja de Cristo Jesus, o seu coração, ele precisa ser forjado, ele precisa ser moído, ele precisa ser tratado, ele precisa viver uma transformação completa para que o Evangelho possa ser completo, para que nós possamos desejar, para que nós possamos clamar: Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Jesus, Maranata, ó Senhor, nós estamos esperando por Ti, para entrarmos como uma igreja triunfante, gloriosa na Sua presença, para ceiarmos contigo a última ceia, antes de entrarmos na presença do Senhor. Ora vem, Maranata, Maranata, ó Maranata. É a restauração de todas as coisas, a ressurreição do homem, a conclusão daquilo que Cristo ainda não terminou. E que nesta noite você possa fazer uma reflexão na sua vida, que você possa avaliar as suas escolhas, a condição que está o teu coração neste dia, a condição que está o teu coração neste momento. Como será amanhã, segunda-feira? Alguns comércios voltando, muitas dificuldades pela frente, muitas incertezas, muito medo. Mas como que está o teu coração diante da expectativa daquilo que Deus irá fazer? Grandes coisas Deus vai fazer nesses dias. Que você possa viver a expectativa de ser encontrado nele, ser encontrado confiante nele. Que o teu coração precisa estar plenamente confiante naquilo que Deus irá fazer. Os anjos, portanto, amados, eles estão ao nosso lado, e eles estarão nos confrontando. Confrontando com o quê? Com a verdade. A verdade nos declara que ele veio ao mundo, foi criado por um pai, por uma mãe, foi conduzido à morte, foi ressurreto, voltou à vida, venceu a morte. E quando todos imaginavam que ele iria fazer uma entrada triunfante, ele se apresenta a dois homens simples, faz uma ceia com eles e se manifesta no nosso coração. O Senhor irá nos confrontar nestes dias, mas o que eu posso chamar a tua atenção nesta noite é: não permita ser pego de surpresa. Que você não abandone aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele te dá a direção, Ele vai te dar o caminho certo. Ele é o nosso governador, Ele é o nosso diretor, Ele é o detentor de todas as coisas, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o sou, mesmo ontem, hoje e sempre, o princípio e o fim. Nada passa sem autorização dEle. Você é o Filho de Deus. Confie nele com todos os teus coração. Mas, amados, vocês lembram que as mulheres que foram as primeiras a serem encontradas, indo até o templo e logo depois serem chamadas de loucas pelos discípulos? Assim são aquelas que estarão preparadas com óleo na volta do noivo, na vinda de Jesus. As loucas, aquelas que estavam com óleo, aquelas que estavam sem óleo. Qual das duas você será? O texto nos fala que haviam loucas que estavam sem óleo, e existiam aquelas prudentes que estavam com óleo. Lá, quando Jesus foi encontrado no sepulcro, ou melhor, lá onde o sepulcro estava vazio, que as mulheres encontraram o sepulcro vazio,
que elas chegaram diante dos homens, que o testemunho da mulher não era poderoso. Elas foram chamadas de loucas. Logo depois, elas foram certificadas, elas foram reconhecidas como estavam falando a verdade. No entanto, hoje, aquelas que serão encontradas sem óleo, ou seja, a igreja triunfante que não estará preparada, que estará sendo pega de surpresa, essa passará a ser a mulher, a noiva chamada de louca. Que você possa compreender de uma coisa, que acima de todas as coisas a tua vida possa estar no altar de Deus, que você possa ser encontrado na prudência daqueles que resguardam a palavra de Deus, que obedecem a voz, a verdade. Se Cristo mandou você ungir os umbrais da tua porta com o sangue do Cordeiro, porque o anjo da morte viria passar, assim você deve fazer. Se Cristo falou que Ele vai ao Pai, mas que Ele irá retornar para trazer para si uma igreja triunfante, que você deva estar com prudência, estar atento, estar desejando viver esse momento de grande revelação. Abra comigo para encerrarmos esse culto no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 11. Haviam duas classes de igreja. Eu e você precisamos saber em qual delas nós estamos: as prudentes e as loucas. Lembrando que as loucas aqui não são aquelas que dão testemunho da verdade, daquilo que viram. As loucas aqui são aquelas que foram encontradas sem óleo, e as prudentes, aquelas que foram encontradas com óleo. Mais tarde vieram também as loucas e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Maranata, hora vem. E o evangelho se tornará completo no dia que ele voltar e ele levar o homem consigo, a sua igreja adornada, a sua igreja triunfante. Mas quem é a igreja, pastor? Quem é essa noiva? Somos eu e você, juntos, adorando, obedecendo e clamando. Não somente para uma libertação deste tempo que estamos vivendo, não só pelo resgate, pela ajuda, pelo consolo, pelo estímulo que o Espírito Santo de Deus nos dá nesse dia de grande aflição, mas em todos os dias das nossas vidas, colocando a vontade dEle à frente da nossa própria vontade, entregando a nossa vida de maneira completa e não somente parcial, entregando as nossas ofertas, os nossos dízimos, entregando a nossa vontade, o nosso querer, a nossa família, as nossas coisas, tudo na presença do Senhor. E eu acredito que muitos homens têm feito história ao longo da história da humanidade. Muitos homens têm sido trazidos a altares, têm sido adorados, têm sido reconhecidos como alguém que tenha feito uma grande conquista. Mas eu acredito que somente um morreu, ressuscitou e voltará para cumprir aquilo que prometeu. Maranata, agora vem. Que o Senhor possa falar ao teu coração e que a tua voz, o teu coração, a tua mente, o teu discernimento seja encontrado nele. Que você possa passar por esses dias que estamos vivendo, com as igrejas fechadas, com as nossas empresas passando por dificuldades, muitos perdendo emprego, muitos tendo grandes aflições nas suas casas, falta de recursos, de alimentos. Que nós possamos entrar definitivamente
na expectativa daquilo que Jesus vai fazer quando Ele voltar, declarando: Maranata, ora vem. Colocando o teu coração sobre todas as coisas, na confiança plena e absoluta, naquele que não se importou com o altar, não se importou com glória humana, mas se importou em cumprir exatamente, com lealdade, com fidelidade, abandonando todo tipo de medo, todo tipo de aflição, não desejando, sim, não querer passar por angústias, por dores, mas seja feita a tua vontade, ó Pai, ao ponto de declarar: está consumado. Tudo que precisava acontecer até esse momento aconteceu. Pecados perdoados, restauração do relacionamento do homem com Deus e a oportunidade de nos dar o privilégio de entrarmos novamente ao jardim, que fomos expulsos de lá pela desobediência, pelo pecado de Adão. Um Adão nos tirou do jardim e o segundo Adão, Jesus, nos levou de volta para Ele. Amém? Amo a vida de vocês, que este domingo seja marcado pela ressurreição e pela verdade de que o Evangelho precisa ser completo. Ele precisa cumprir aquilo que ainda não foi cumprido. A ressurreição dos homens e a conquista, o casamento com a sua noiva, com a sua igreja triunfante, cheia de óleo, prudente. Adoremos o Senhor, que o Senhor seja glorificado e exaltado com as nossas vidas, e que esses desafios que temos vivido possam nos fortalecer, nos unir, e que nós possamos passar por cima de questões pessoais, e que o foco não seja naquilo que estamos vivendo, mas naquele que está ao nosso lado, nos dando testemunho, nos ensinando, nos encorajando e nos revelando que Ele voltará para concluir aquilo que Ele não terminou. Maranata, agora vem. Eu os amo, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Você que está em casa, adore o Senhor. Você que está aqui conosco, adore o Senhor. Vamos levantar um altar de adoração a Ele, aquele que vive, aquele que venceu a morte e aquele que nos garantiu que irá retornar para nos levar para Ele na eternidade. Glórias te damos, Senhor. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. Maranata, ora vem. Deus abençoe a todos, eu amo a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.